Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E você sabe que aqui a gente procura mandar melhor informação para você usar no seu dia a dia, para você usar na sua vida, realmente para transformar a sua vida, transformar a vida das pessoas que fazem parte da sua vida, pessoas que você ama, né? Tá? E esse aqui vai ser show, porque vai passar informação importantíssima, né? Para o dia a dia das Exatamente. pessoas. É uma informação importante. Estamos finalizando aqui o mês de outubro, início de novembro, então o assunto é o que mais é divulgado, né, nesses 2 meses, mas eu tenho certeza que hoje vai ser uma orientação com muita profundidade, com técnica. Então fica aí, se você é homem, mulher, ligado no episódio de hoje, eu tenho certeza que vai trazer muita informação, vai fazer você perceber quem é você, o seu corpo, dar mais atenção e da forma correta, porque na internet tem de tudo um pouco. Mas hoje nós trouxemos um profissional especializado para você. E que profissional, tá? Que profissional. Meu, como eu falo sempre para vocês, né? Vai falar assim, de novo, Ricardo, a gente só traz mega convidados aqui, né? Pessoas que realmente têm um conteúdo que vai agregar para sua vida, né? Porque é o que a gente mais quer aqui no Conexão Autêntica, é o nosso propósito desde o começo, né? Além de fazer uma conexão hiper super autêntica, né? Porque tudo aquilo que a gente falar aqui vai para você, sem corte, sem nada, você já sabe disso, né? Ainda poder, né, contribuir aí com o teu dia a dia, com a sua vida, com a sua saúde, que é isso que a gente vai fazer nesse podcast, contribuir muito com a saúde. Então, deixa eu apresentar, estou falando muito aqui já, né? Deixa eu apresentar essa nossa convidada querida, tá? Vamos lá. Então, a gente está recebendo aqui, pessoal, uma mulher que dedicou a sua vida a cuidar do que há de mais sagrado. Sabe o que é mais sagrado? A vida humana. Simples assim. Uma profissional que une técnica e sensibilidade em cada gesto, transformando o cuidado em uma verdadeira arte. Com mais de 15 anos de experiência em hospitais, mas hospitais de referência, pessoal. Só hospitais de referência. E ela vem acompanhando de perto aí a força e a vulnerabilidade, a palavrinha aí para trava-língua. É a vulnerabilidade de quem enfrenta o câncer e os transplantes de medula óssea. Acho que não precisa falar nem mais nada, né? Com mais de... Ah, não, isso aqui eu já falei. Até me perdi aqui. Ela atua lado a lado com equipes médicas em cirurgias complexas, onde cada detalhe pode definir um destino. E ainda leva sua voz para o palco. Ela é palestrante, gente. Ela leva sua voz para o palco palestrando sobre autocuidado e prevenção em saúde, despertando consciência em empresas e instituições. Vivenciou o trabalho humanizado também fora do país, em um intercâmbio que ampliou sua visão sobre o ser humano e a importância da empatia, que é necessário no teu dia a dia, né, para tudo. Imagina nessa área. E às vezes a gente percebe que falta um pouquinho de empatia, né? Você já deve ter percebido em alguns atendimentos. Hoje soma passagens por 31 países, colecionando histórias, culturas e aprendizados que moldaram sua forma única de enxergar o mundo. Essa mulher gosta de viajar, gente. Gosta. Ela não para quieta, em lugar nenhum, né? Exatamente. Então, é uma convidada que nos inspira pelo exemplo e pela essência. E é com muita alegria e muita honra que a gente recebe aqui hoje, no Conexão Autêntica, a nossa querida amiga Daniela Campos. Seja muito bem-vinda, Dani. Ai, obrigada. Eu diria que é um prazer, assim, sem tamanho, sem medida, estar aqui participando com vocês por esse projeto lindo, rico e gratidão eterna. Vocês são os meus mentores terapêuticos, adoro de paixão, tenho muito orgulho e é um prazer estar aqui também falando hoje sobre saúde. É importante trazer ainda, as campanhas são muito fortes para a gente poder levantar a bandeira de alerta do autocuidado conosco mesmo, tanto sendo homem, sendo mulher. Então,
Agradeço muito a oportunidade de poder estar trazendo essas informações aqui hoje com vocês. E já que você está aqui, né, prontinha para falar tudo que é importante, mas antes disso, conta um pouquinho da sua história, né? Você é enfermeira, tá? Mas como começou? De criança você já curava suas bonecas? Bom, é bem interessante como foi a minha aproximação na área da saúde, na área da enfermagem. Não cuidava de bonecas quando pequena, na verdade eu queria ser escritora, outra vertente que não tem nada Ainda a ver com o que eu ainda passei. Com certeza. Mas a minha história com a área hospitalar começou muito cedo, foi quando meu pai faleceu, e aí minha mãe, ela passou num concurso público no Hospital do Servidor, aqui em São Paulo, e naquela época minha mãe não tinha com quem me deixar. Então, ela me levava para o hospital, né? E todo mundo me conhecia ali como a filha da Eva, né? Desde pequena, desde garota, 3, 4 anos, eu já circulava com ela no hospital porque não tinha onde me deixar. E eu lembro da minha mãe fazendo as caminhas de baixo ali do setor onde ela trabalhava, que era a parte de lavanderia. E aí, com isso, foi crescendo a minha experiência hospitalar, mas sem cuidar de paciente. E aí, um belo dia, depois eu já crescida, minha mãe falou assim, olha, por que você não faz aí um curso de auxiliar ou técnica, né, de enfermagem, de repente você se interessa? Eu falei assim, olha, acho que dá para desbravar isso daí. E aí eu fiz o curso, ensino técnico, passei, gostei. E aí foi quando eu tive a oportunidade de prestar o mesmo concurso que minha mãe prestou depois de anos. Passei e fui trabalhar no mesmo hospital que minha mãe trabalhava. Minha mãe depois foi transferida para a área administrativa e ali eu fui trabalhar com pacientes críticos, fui trabalhar na UTI do servidor. E ali eu fui realmente entender, perceber o que de fato era o meu envolvimento para cuidar realmente do paciente, ter um olhar de mais acolhimento, de prestação de serviço, de uma forma humanizada. E aí foi quando eu decidi falar, não, realmente eu acho que é isso que eu quero, né? Quero ingressar e não quero fazer de qualquer jeito. E aí foram 3 anos estudando, porque vim de uma escola pública, não tinha muito embasamento para fazer uma faculdade, então prestei o vestibulinho por 3 anos, vestibular por 3 anos, e depois eu consegui ingressar na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Então, me formei, ingressei na faculdade em 2005, me formei em 2008, e desde então, hoje a minha vivência basicamente é o cuidado do paciente com a especialidade oncológica e hematológica. Olha só, hein? Que história linda. Exatamente. E cresceu, não. Né, assim, com essa história, com esse cuidado, um olhar, né, humanizado. E por que oncologia? A gente sempre se pergunta, né, o que eu estou fazendo aqui? E não foi uma escolha pessoal, mas quando eu me vi já estava trabalhando e eu percebi o quanto que realmente, quando a gente fala, faz sua enfermagem por amor, é muito mais do que isso, porque tem dia que você fala assim, não é por amor mesmo, você está aqui por obrigação, mas não é isso, porque você precisa realmente estar com o coração aberto para cuidar de pacientes que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes eles recebem um diagnóstico que para eles é como se fosse uma sentença, e não é apenas a prestação do cuidado que você doa, mas ao chegar e conhecer o paciente, estar disposta, às vezes só para ouvir, porque realmente são quadros que a gente se depara, histórias que que provavelmente não vão terminar bem, ou histórias que muitas vezes estão separadas ali da sua família, e você está ali, dando uma mão, dando um apoio, só ouvindo. Uma empatia. Então, quando eu me vi, eu falei assim, não tem como sair disso, é exatamente isso que eu quero para mim. Empatia, compaixão. Né? Você tem de sobra, né? A gente trabalha nisso, assim, é verdade.
E Fala. Não. Não, pode falar. a vivência aí dentro dos hospitais, ainda mais com essa doença que muita gente tem medo até de falar o nome, como você falou, já é uma sentença. Como que é esse dia a dia? Porque a gente sabe que muitas vezes você vai para um plantão e tem ali aquele paciente que já está há um tempo, que você se identifica, e no próximo plantão talvez ele não encontre mais ali. E como que é isso para quem está na área da saúde, lidando com isso? Olha, tá, não é algo que você diga que, poxa, eu acho que é em vão tudo isso que eu faço. Eu costumo dizer que muitas vezes eu acabo lidando mais com a morte do que com a vida, né? Porque você não sabe realmente quais os prognósticos. É claro que hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, a gente tem muito mais expectativas, né? A gente não quer dizer que o paciente oncológico ele está fadado a não vencer o tratamento. Pelo contrário, hoje a gente tem muito mais histórias de pessoas que venceram a luta contra o câncer, mas para mim fica a satisfação de poder dizer assim, olha, eu estava lá nesse processo, eu segurei na tua mão, eu te ajudei. A gente cuida de histórias, de vidas, de pessoas. A gente não pode negligenciar e olhar para a pessoa e reduzi-la apenas a uma patologia. Existe uma vida, é um pai que está ali, é uma filha que tinha planos para o casamento. Então, você se conecta com a história da pessoa. Então, eu acho que é muito mais aquilo de você apenas prestar uma assistência, mas é você se doar como uma pessoa, como um ser humano mesmo. É legal que você falou aí esse assunto da morte, né? Porque, na verdade, todos nós vamos passar por ela em algum momento. Mas eu vejo a pessoa que recebe uma notícia de 6 meses de vida, 1 ano, 1 mês, percebe? Eu linko muito com aquele personagem mitológico, eu não lembro o nome dela, se é o Cíclope, que tem o olho na testa, e o grande drama dele é porque ele sabe o dia que ele vai morrer. Então, a partir do momento que a pessoa recebe aquela informação, ela começa a parar de viver. Esse é o grande problema. E o certo seria, então, se eu tenho esse tempo, deixa eu viver o melhor possível. Nesses dias que me restam, sim, nesses meses que me restam, e acreditar que alguma coisa pode mudar. Porque, o nosso corpo, ele tem uma energia divina de cura. Exato. Entendeu? Se você cortar o seu dedo hoje, não é o metiolate que vai curar ele, entendeu? O metiolate é só para não entrar mais nada pior ali dentro, entendeu? Mas ele vai se curar sozinho. Nosso corpo tem esse poder. Infelizmente, a indústria alimentícia, indústria farmacêutica, ela vem impedindo das pessoas poderem se curar. Lá, começando lá com a família Rockefeller, e lá para cá, onde foram colocados os alimentos industrializados e tirado tudo aquilo que fazia bem para as pessoas. Se você pegar 1900 e bolinha lá, 1920, 1900, as pessoas, eu não ouvia falar de infarto, do jeito que você ouve, não ouvia falar de câncer, do jeito que você ouve falar hoje, percebe? Então, a gente tem que começar a voltar para as nossas origens, a gente tem que dar uma charré no tempo, ir lá buscar, raiz, buscar aquilo que realmente faz bem, que a indústria falou para todo mundo com a narrativa, e as narrativas é que detonam a nossa vida, a gente parar e acreditar e não ir buscar a informação, porque o ser humano tem esse grande defeito, percebe? De escutar o outro falar e aceitar, e não ir pesquisar, ele ter a opinião, percebe? E seguir aquilo que eu estou falando e deixar de lado o que te faz bem, percebe? Então, se a pessoa nesse momento, ela resolve aproveitar a vida em vez de viver a morte, ela tem uma grande chance de viver mais tempo do que aquele médico falou. Porque ele não é nenhum oráculo para falar exatamente quantos dias você tem. Sim.
Percebe? E é isso, na verdade, quanto mais a gente conseguir mudar essa mentalidade dessa pessoa, né? Então, pode ser que, mas você está vivo. Tá vivo. Tá vivo agora, então, simbora, vamos viver o que tem que viver aqui. Né? Aproveita. Exato. É uma jornada do tratamento, né? Muitas vezes, quando a pessoa ela acaba recebendo o diagnóstico, eu imagino, a pessoa fica sem chão. Mas entender também que é uma luta, dependendo dos casos, tem grandes parcelas, porcentagem de cura. E também a pessoa precisa estar próxima das pessoas de rede de apoio. Porque impacta não só a vida do paciente, mas de todos, amigos e familiares, mas também aproveitar esse momento de apoio e também de profissionais que estão ali dispostos com toda a gama de bagagem para poder trazer o melhor tratamento para aquela pessoa, né? Sim, porque o cortisol só vai atrapalhar mais. Tua química negativa só vai te atrapalhar mais na saúde. Então, hoje está sendo um pouco mais falado de humanização, desse cuidado, mas ainda tem muitos profissionais, muitos médicos que só lançam, né? Como, assim, a doença em si, falar de câncer já é preocupante, é uma sentença. E você ainda colocar um prazo de vida, que a gente não tem, pesa muito mais. Quando eu tive a tuberculose ganglionar, demorou para ser diagnosticado e eu fui no médico com os exames, né, feliz, contente, tudo bem, vamos tratar. E ele sempre fala, é um câncer. Como se ele estivesse falando, é uma bala, é uma verruga, é uma espinha. E assim, sem nenhum tipo de preparo, sensibilidade zero ali. E eu tava sozinha no consultório, zero empatia. E eu não sei se hoje, né, na hora eu fiquei muito puta da vida, fiquei louca, mas hoje eu penso assim, será que ele desdenhou para deixar mais leve ou realmente para ele existe essa coisa de você ficar frio com o tempo, já não ser mais tão humano, é só mais um caso? São profissionais e profissionais, né? Eu acho que hoje você não pode perder o seu propósito daquilo que você faz. Pode ser na área da saúde, na área tecnológica, o que seja. Você tem que realmente entender qual é o seu perfil, qual é o seu propósito em estar exercendo o seu trabalho ali. É claro que a gente lida com situações como essa, que deixa a gente realmente muito fragilizada, mas existem profissionais extremamente capacitados, empáticos, que estão realmente dispostos a trabalhar junto nesse processo de cura mesmo do paciente, né? Porque, nossa, ainda, além de falar dessa forma, foi ainda o diagnóstico errado. Que nem era. Eu saí de lá, assim, torta, eu falei assim, meu Deus, e agora? Começar a fazer, Não, e aí já veio, aí, vou perder o cabelo, e aí como que eu conto isso pra minha família? Todo esse histórico e nem era. Nem era, graças a Deus. Mas o bom mesmo é a prevenção, né? Sim. Exatamente. E é sobre isso que eu gosto muito de falar, porque o Brasil hoje, ele está muito mais voltado para a parte curativa do que preventiva. Então, às vezes, a pessoa vai lá no posto de saúde que seja, e aí o médico ou o enfermeiro faz a solicitação de exames só para ver como é que tá, fazendo o acompanhamento, e muitas vezes você se depara com pacientes que falam assim, mas é só? E aí a pessoa não vai me dar nenhuma dipirona. Então, a gente tem muito essa cultura do curativo. Ou você só procura a rede de saúde quando você está com algum problema. Mas a prevenção hoje ainda é um caminho árduo, é um caminho longo, que a gente precisa implementar essa cultura nos brasileiros de buscar realmente informação corretas, né, com base científica, para poder aí fazer o autocuidado, né, para que a gente não chegue na parte curativa. Então, a prevenção é realmente um dos focos que a gente trabalha hoje com a população, né? E esse mês, finalizando já amanhã, ainda um pouquinho de outubro, que eu gosto muito de falar é sobre a prevenção do câncer de mama. Então, hoje, quando a gente olha o cenário do Brasil, o que a gente tem? O câncer de mama, ele é o câncer mais incidente entre mulheres. Em torno de... A gente faz essa avaliação a cada 2 anos,
é um número de 74 mil novos casos hoje do que a gente tem no Brasil. Caraca. E são vários fatores que incidem o fato da mulher poder desenvolver. Então, é muito preocupante, a gente precisa trazer essa questão sobre o cuidado, a percepção do corpo, né, os sinais e sintomas, porque quando a gente consegue trabalhar muito sobre a prevenção e é descoberto um câncer logo inicial, a gente tem até 95% de chances de cura. Então, a gente trabalha muito focado na prevenção, na busca ativa, para que a gente tenha um resultado extremamente significativo e curativo também. Isso é muito importante. E eu acredito que é muito importante você passar alguma coisa para a nossa audiência, né? De como fazer essa prevenção. Qual é o caminho hoje? Bom, hoje o que a gente sempre preconiza, né? A gente fala muito do autoexame da mulher. Então, quando ela faz lá a avaliação do corpo dela, não é apenas, eu vou me apalpar. Mas o que a gente sempre ressalta é, a mulher, ela precisa se conhecer. Porque eu sou diferente da Thalita, diferente do Ricardo, e a gente precisa, então, quebrar essa barreira de se tocar, de se conhecer, né? Ainda é muito tabu, principalmente entre os homens. Então, quando a gente fala dessa busca ativa do autoexame, o que a gente sempre ressalta é para observar se existe ali alguma alteração nas glândulas mamárias, né? A gente entende hoje que o câncer de mama, ele vai se exemplificar ali como um caroço, né, ou um nódulo, que a gente fala na região da glândula mamária, mas também a gente tem outros achados que a gente fala que são microcalcificações, que são como se fossem pequenas areias. Então, a mulher, às vezes, ela pode ter esses achados na hora de fazer ali o autoexame. Então, eu trouxe aqui hoje... Pena que é visual, né? Mas a gente fala de mama amiga e aí a gente consegue apalpar, sentir o que são essas microcalcificações. Qual que é a melhor câmera, Juliana? Essa aqui, ó. Tá. Pode mostrar aqui, se quiser. Isso. Então, é mama amiga, que é onde a gente vai identificar, aqui é um protótipo do que a gente pode encontrar ao fazer o autoanálise, a fazer o autoexame, né? Então, aqui a gente pode ter microcalcificações, que são como se fossem pequenos grãos, pequenas areias. A gente também pode encontrar nódulos que eles se movimentam. Então, às vezes, a mulher só está esperando que vai encontrar um nódulo fixo. Mas aqui não. A gente tem um nódulo que se movimenta e o caroço fixo, que é um dos achados que 90% dos achados acontecem entre a glândula. Eu vi que tem aí o A, o B, C e D. Isso, né? ele é dividido num quadrante. Então, o que se movimenta, ele está sempre nesse quadrante C? Não. Não, isso aqui é só um protótipo. Tá. Não quer dizer que na mama da mulher vai ser assim. É só um exemplo do que areia, ela pode ser. A areinha você pegou em cima, o que movimenta, não tem isso aí em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aqui é só um exemplo dos achados que a mulher pode ter. Se você quiser dar uma olhada. É bem interessante. Então, o que a gente sempre orienta na hora da mulher fazer o autoexame, ela vai observar, então ela provavelmente vai ficar ali de frente para o espelho, ela vai ver se existe alguma alteração na glândula mamária, tá? E depois ela vai se palpar e vai sentir. Quando ela olha a mama no espelho, quais são os achados que ela pode observar? Então, pode ter ali a presença dos nódulos, como a gente já trouxe. Pode ter uma alteração das mamas. Então, uma mama pode ser um volume mais denso do que o outro. Ela pode ter uma vermelhidão ali na região da auréola, do bico do peito. Ela pode também ter secreção sanguinolenta, é um achado. Pode ter também inversão de mamilo, que seria o quê? O bico do peito retrair, vir para dentro. E também é muito característico ter o espessamento de pele. Então, esse espessamento vai lembrar muito uma casca de laranja, uma pele mais enrugada. Então, esses são os achados no que ela vai observar. Além disso, ela pode ter esses achados de microcalcificações ou de nódulos, né? E ela precisa sentir. Em alguns casos, a mulher ela não sente dor. Então, quando ela, mesmo vendo alguma alteração, é muito importante ter a busca ali de um profissional mais habilitado para poder observar. E aí, a partir disso, o médico ele vai pedir os exames complementares.
E aí a gente se questiona, né? Ah, eu fiz o autoexame, tá tudo bem, não preciso fazer mais nada. O autoexame é uma forma que a gente tem de se conhecer, de ver quando o nosso corpo não está indo bem. Isso daqui nunca apareceu no meu corpo. O que é isso? Mas é muito importante que ela se autoconheça para saber como é. Mas o exame que é o fundamental, o mais preciso, que vai realmente fazer uma busca ativa na mulher, é o exame de mamografia. Esse é o exame que é o mais preciso para a identificação desses achados suspeitos. Mamografia é uma radiografia da mama. Aquele que as mulheres fogem dele, né? Tem muitas mulheres que fogem dele porque tem medo de esmagar. Né? Vamos lá, isso é mito ou pode acontecer? Porque eu escuto, né? Às vezes de pacientes, né? Que tem que fazer e eu tenho medo, né? Porque aquele negócio, aquela morsa que vai... Elas não falam morsa que elas nem conhecem, né? Mas é como se fosse uma morsa que vai espremer. E se o cara lá na hora que ele tá pisando, ele tá com o celular na mão e pisa demais, esmaga, né, o meu seio, né? Tem isso. Tem, mas é mais um preconceito mesmo em relação ao exame, porque os profissionais que exercem ali para fazer o exame, a mamografia, eles são extremamente treinados, eles usam técnicas, até mesmo quando a mulher, por exemplo, ela tem a prótese de silicone, então precisa desmistificar. É um exame dolorido? Sim, a gente não vai negar, porque a mamografia é uma compressão da mama, e muitas vezes o médico ele vai pedir de diferentes lados, que é o que a gente fala de incidência. Então, incidência lateral, vertical, e aí ele vai fazer aquela compressão. Mas entender que, assim, é uma vez por ano, né? É uma dor que é rápida, é um exame rápido e é um exame que salva vidas. Exatamente. Eu tenho dó desses operadores. Na verdade, eu tenho dó da mãe deles, o que eu já escutei. Ele apertou demais aquele desgraçado. Eu vejo que é filtro. Dor é muito relativa, né? Eu sempre escutei da minha mãe, das minhas tias, nossa, é horrível, ai, que horror, e dói, não sei o quê. E eu fiz mamografia por conta de um nódulo, então muito antes, eu tava com 31 anos, né? Muito antes do que é indicado. E pra mim foi ok. Nada demais. Da sensibilidade da pessoa, né? Só que, aí, muita gente acaba se afastando, porque, olha, já fica a dica, gente, doeu. Mas se ele doou, tá viva? Tá. Então, não espalha essa dor, porque aí muita gente acaba não indo fazer com medo de sentir essa dor horrível. E aí, pra mim, ali foi uma dor ok. Porque nem eu estava com medo, eu já fui totalmente esperando morrer, ter ali o seio esmagado e não voltar. Voltar com dois e na verdade não foi assim pra mim. Então, dor é muito relativa. É assim, dói. A gente sabe, não vou falar que é a melhor sensação do mundo. É desconfortável. Tem a questão da intimidade sua, você tá ali se sentindo exposta. Mas é necessário, porque muita gente vai fugir de um exame que, por enquanto, é o único, né? Que revela exatamente o que está acontecendo. Por causa disso, por causa do que escuta dos outros. Exatamente. E a gente sempre reforça a importância da mamografia, porque ele é o exame mais sensível no rastreio. Se de repente na mamografia for achado se tiver algum achado, né, algum nódulo, ele ainda não é o exame que vai determinar se a paciente ela tem a presença de câncer ou não. Mas ele é o que vai indicar qual é a melhor forma de poder identificar esse diagnóstico. Porque com essa informação, o médico ele vai ver se ele vai fazer a solicitação de biópsia ou não. Então, é através da punção, da biópsia, que vem o diagnóstico final para saber se de fato é só um acúmulo de cisto, de células gordurosas, ou se de fato é um câncer. Ultrassom. É ultrassom, né? Isso, não pode ultrassom ser feito com ultrassom, em vez do Alguns exames do eles são, mas o ultrassom é um exame de imagem também, e o que ele vai identificar, na verdade, é apenas a medida
desse nódulo, Quer dizer, desse primeiro achado. você tem que achar no raio-x para depois você ir lá e... Exatamente, mas ainda assim, o que a gente fala, né? Quando tem essas microcalcificações, muitas vezes passa despercebido no ultrassom. Mas é apenas na mamografia o exame mais sensível para identificar se existe algum achado ou não. É o mais antigo, né, e nenhuma tecnologia ainda ultrapassou Não superou, ele. não ultrapassou. Então não existe exame de sangue a ser feito que Não. identifique uma ressonância. Não, o exame de mamografia ainda é o mais preciso, é rápido, é doloroso, é aquilo que a gente conversou, é relativo, mas é o exame mais preciso no rastreio, Aqui, né? se- E o menos invasivo também, né? É que no exame de sangue, né? Se aparecer, né? Porque tem lá os índices que eu não sei, se aparecer, o negócio já está complicado, né? Aí já está instalado um tumor aí. Exato. Né? Então o ideal realmente é fazer Isso, a todo ano. mamografia, exatamente. Então, hoje, o que a gente tem de preconizado no serviço de saúde, né? Que mulheres a partir dos 40 anos, ela vai fazer ali, é um exame que o médico vai pedir toda a bateria de exames, está incluso a mamografia, pede também ultrassom, se ele achar necessidade, mas mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. Porém, qual que é hoje a nossa realidade? Quando você falou, né? Que a nossa alimentação está mudando, nosso estilo de vida, e muitas vezes a gente acaba sendo refém aí dos embutidos, dos enlatados, não tão in natura. Então, isso tem mudado muito o nosso perfil de vida mesmo, né? Vem mudando de alguns anos. Exatamente. Tempo. E aí a gente acaba tendo casos de mulheres abaixo dos 40 anos, ali na idade dos 35 anos, com incidência de câncer de mama. Então, então por que não diminui? Porque ainda é uma porcentagem baixa hoje no perfil brasileiro, embora ainda presente, mas tudo está muito relacionado com o fato como você se conhece. Então, as mulheres nas faixas dos 30 e 40 anos, é importante ela se conhecer para saber se teve alguma alteração e aí ter esse diálogo aberto com o médico e ele fazer a solicitação, então, da mamografia. Mas esse fato de se conhecer, como você falou, é tabu. Muita gente ainda não procura, muitas mulheres não procuram por preconceito, criação, questões religiosas, sociais, não procuram se tocar, se conhecer, porque existe essas crenças, né, de que pode estar estimulando a sexualidade, pode estar estimulando o prazer, e na verdade não é. Se tocar é justamente para saber o que já existe, o que é novidade no próprio corpo, né? Exato. Porque muitas, eu vejo pela minha criação e hoje com a criação na fase do meu filho e as meninas, né, da fase dele e os meninos também, e hoje da minha filha. Para a Olivia, é já mais natural ela se observar, que é ensinado. Já para o Nicolas eu não ensinei isso. E são, assim, a diferença de 12 anos de um para o outro. Porque existia muito essa questão de não querer estimular, se conhecer, se tocar, para não pensar besteira, né? Que é o que a gente escutava muito. Exato. Ainda é assim? Você percebe que é? Ainda assim, e são dos dois lados, tanto do lado feminino quanto do masculino, tá? Porque hoje a gente sabe que a gente está muito mais inserida na informação rápida, né? Então, se você vê alguma coisa alterou, já cai ali, deixa eu pesquisar o que é. E aí a gente acaba negligenciando o cuidado individualizado, né? Saber que eu sou diferente de você e precisa ter essa observância com você mesmo, né? O que a gente tem hoje de dados em relação de uma forma generalizada em relação como que o câncer de mama ele é presente, ele acomete as mulheres. A gente sabe, né, que o fator hereditário ele é sim uma incidência hoje na questão do diagnóstico, só que numa porcentagem muito baixa. O fator hereditário hoje, ele é só 10%. Então, se é só 10% hereditário, cadê os outros 90%? Está relacionado muito com a nossa questão de hormônios, né, da nosso histórico hormonal reprodutivo. Então, mulheres que tiveram menstruação antes dos 12 anos,
ou mulheres que entraram na menopausa acima dos 55 anos, né? Se ela fez o uso de contraceptivo por um período muito prolongado, ou mulheres que fizeram uso de hormônios pós-menopausa por mais de 5 anos. Então, isso são todos os fatores relacionados com os hormônios e aquilo que ela acaba ingerindo de modificação reprodutiva, né? Que não tem como alterar. E existem outros fatores que são os ambientais, que esses daí tá muito relacionado com o nosso estilo de vida. Então, sobrepeso, né? Obesidade, sedentarismo. A gente já tem comprovação científica hoje que fazer atividade física ela é uma medida protetora não apenas contra os cânceres, mas contra o sistema cardiovascular, né? O uso excessivo de álcool também é um indicativo que pode aumentar aí a chance de câncer, né? Tabagismo também é um dos fatores. Então, está muito relacionado com os nossos estilos de vida. Então, hereditariedade é muito baixo em vista de tudo aquilo que a gente pode tratar, reduzir e diminuir até em 30% quando a gente vira a chave, né, desse autocuidado. Então, é muito importante a gente sempre falar assim, olha, tabus, eles têm que ser quebrados, né? Sobre o cuidado da mulher. Não é só apenas, eu não quero me tocar para estimular, porque isso acaba sendo ainda uma coisa que acarreta muito dos antigos, né? Mas é olhar que tem outros fatores que são importantes que muitas vezes a gente acaba negligenciando. Foca muito mais no tabu em não se cuidar e a gente tem outros elementos que pode prejudicar se a gente não tiver um olhar mais cuidadoso. Foca lá e não muda nada. Exatamente. E uma coisa que você... Eu não sei se você falou, acho que você não falou, que também com certeza, né, ajuda muito em relação, atrapalha muito, né? Que é o que a pessoa está vivendo no dia a dia, o emocional dela, Sim, né? muito. Os pensamentos dela, o que ela está alimentando. Uhum. Porque os teus pensamentos estão produzindo a tua química. Né? Que eu te falei, o cortisol não vai te ajudar em nada, né? Como a gente estava falando no câncer. Né? Não vai te ajudar em nada. E você está injetando ele aí, você está jogando uma química nociva que está misturando com essa alimentação nada saudável, né? E atrapalha mais ainda. É verdade. Né? Complica mais ainda o meio de campo. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando aqui, né, em relação às mulheres e homens, em relação à mama, em relação a câncer de mama. Então, o homem, a gente impacta muito mais na questão do tabu, né? De se autoconhecer. Se a gente já fala que para a mulher muitas vezes tem essa dificuldade de fazer ali um autoexame, né? A gente sabe que numa porcentagem não tão grande, mas ainda existe. Para o homem, esse ainda é uma barreira que a gente encontra do homem se conhecer, do homem se cuidar, se tocar. Existe sim a possibilidade do homem adquirir o câncer de mama. A gente sabe que numa porcentagem muito baixa, em torno de 1%, tá? Incidente nos homens. Mas o grande problema é que quando o homem ele vai procurar o serviço médico, por ele ter achado alguma alteração, ele já vai encontrar de uma forma tardia. E aí as chances de cura são muito menores. Então, a gente ressalta, pode acontecer sim, ter o câncer de mama nos homens, mas o legal é que a gente já está virando mês, né? Então, fala assim, a cor muda, mas a luta continua, né? Então, daqui, mês que vem, a gente já vai falar aí sobre o Novembro Azul, que também é um movimento muito forte, que é essa importância sobre o homem saber do câncer de próstata, tá? Porém, o que a gente sempre traz é sobre o cuidado da saúde masculina. Então, acha que Novembro Azul vai falar só sobre o câncer de próstata, que ainda existe muita mistificação em relação a isso. Mas a gente entende que hoje o perfil do homem sobre o cuidado da saúde dele é um olhar que a gente precisa também sempre estar tocando na ferida. Então, a gente fala assim, Novembro Azul, a gente precisa tocar nesse assunto, né? Então, antes de começar a tocar nesse assunto, Ótimo. nesse assunto, voltando ao de mama, o exame feito é o mesmo
que é feito para mulher, o homem tem que fazer dos Sim. toques a mesma coisa. O exame do toque da mama é o mesmo, ele vai fazer ali observação e com as pontas dos dedos ele vai fazer os movimentos de cima e para baixo e movimentos circulares. No caso das mulheres, qual é a melhor forma que ela vai fazer esse autoexame? Então, a gente sempre preconiza que a mulher, ela vai fazer, ela menstruou, conta 7 dias e aí ela faz o autoexame. Ah, isso é legal. É. Aí, para as mulheres que não menstruam, porque tomam pílula e aí acaba não tendo período menstrual. Então, ela vai escolher ali um dia, por exemplo, pode ser, tipo, o dia do aniversário, dia 28, no meu caso. Então, todo mês, dia 28, ela reserva aquele dia para fazer o autoexame. Porque aí já fica ancorado, já fica marcado. Sim, já fica esse marcado. compromisso. Com ela mesma. E os sinais são os mesmos. Sim. A mesma granulação, É. nódulo, seja homem ou mulher, da mesma forma. A mesma coisa. Essa parte da axila também, que é importante, né? É importante, né? Porque nas nossas axilas a gente tem aqui toda a nossa rede linfática, que a rede linfática, nossos linfonodos, é onde vai filtrar tudo aquilo que está de ruim no nosso corpo, né? Bactérias, vírus, e ali é onde vai estar mostrando as informações de como que está nosso sistema imunológico. Então, às vezes, pelo fato da glândula mamária estar muito próxima dessa região, pode ter ali a migração de nódulos também para essa região dos linfonodos. Então, um dos tratamentos, dependendo do caso, né, do que o médico ele vai propor, muitas vezes faz a cirurgia da retirada da mama e também da região dos linfonodos, né? Aí complica um pouquinho mais. Sim. Só concluindo, né, que a nossa audiência, tá todo mundo com a gente aqui, homens, Ótimo. mulheres, homossexuais. Exato. No caso de homossexuais, né, a tendência pode ser maior? Sim, foi muito legal você trazer essa informação. Por quê? Porque quando a gente fala dos transexuais, qual é a grande diferença deles para nós, mulheres e homens, né? É porque eles fazem o uso mais acentuado de hormônios para mudança, né? Então, que a gente sempre preconiza? O homem também, o transexual, ele tem que fazer os exames normais de rotina mesmo para buscativa de câncer de mama. E se ele não tiver feito ter tirado as mamas, ele pode fazer a partir dos 40 anos também exame de mamografia. Mas é muito importante também fazer uma buscativa, principalmente porque a ingestão de hormônios é muito mais elevada do que de uma pessoa que não faz a utilização dos hormônios. Show. Agora a gente pode tocar na próstata. Pode. Também, e é importante, e antes de a gente começar a falar da próstata, tem o fator de psicossomática, né, também do câncer de mama, que geralmente são pessoas, observem, mulheres e homens, são pessoas que estão sobrecarregadas, que não se sentem pertencentes no núcleo familiar, que tomam conta de todos, que precisam nutrir a família, nutrir a si mesmo. Então, são pessoas geralmente com excessos de responsabilidades, que querem abraçar o mundo, principalmente âmbito familiar e de emprego, se sentem responsáveis. Então, a mama, o que ela simboliza? É o nutrir da vida, é o alimento, seja homem ou mulher, é esse o símbolo no nosso corpo. Então, se você não está se sentindo a pessoa que nutre emocionalmente, financeiramente, aquelas pessoas que são importantes para você, ou aquele projeto, aquela empresa, aí também vai desencadear fator genético, ambiental, tudo ao redor e mais essas emoções, que também é a causa psicossomática do câncer de mama. Muito bem lembrado, exatamente. E é extremamente importante, porque está muito ligado com as emoções, né? O fator já do câncer e da mama tem muita ligação com o fator emocional, né? Então, e quando você conversa com alguém que teve esse diagnóstico, que conhece alguém que teve, a pessoa fala realmente isso. Descreveu a minha vida. Que legal. E deixar esse peso, trabalhar o seu orgulho, a aceitação de perda. Na Germânica tem a história muito conhecida, né,
da esposa do criador, ela perdeu um filho e 3 meses depois descobriu o diagnóstico, porque ela se sentiu sem nutrição, ela não tinha mais a quem nutrir, era um filho único. Né? E ali começou os estudos de medicina germânica. E ele, então olha que interessante, o fato é cada corpo reage de uma forma. Ela desenvolveu câncer de mama a partir desse choque da perda do filho, e ele o de próstata. Porque aí daqui a pouco eu falo o que é o de próstata também. Então vai fazer sentido com o que eu vou falar sobre a próstata. Então bora lá falar aí um pouquinho da saúde do homem. Bom, então entender um pouquinho o que é a próstata, né? Não vou aqui entrar muito a fundo sobre a parte fisiológica. Bom não entrar muito a fundo. Mas o que eu sempre gosto de dizer é que, assim, a próstata masculina, ela vai se assemelhar muito a uma castanha de noz, né? Então, a próstata, ela fica abaixo da bexiga masculina, aí tem a próstata, e entre a próstata vai passar o canal da uretra. No meio dela. No meio dela, exatamente. Então, é muito importante que os homens, eles entendam que a próstata só vocês, homens, têm, nós, mulheres, não temos, né? E aí fica ali na posição abaixo da bexiga. A próstata, ela é uma glândula que faz a produção de espermas, né? Então, essa é a principal função da próstata. Então, hoje, qual é o cenário, né? A gente fala que o câncer de próstata, ele atinge aí os homens a partir dos 50 anos, então é um fator ainda relacionado com a idade. E o perfil também hoje do cenário brasileiro ainda é uma porcentagem alta, em torno de 16% hoje os homens está relacionado com a idade e presente aí no nosso estado, no nosso país, né? Então ainda é importante a gente trazer essas informações. Existe um grupo de risco entre os homens, tá? Então quem é esse grupo de risco dos homens? Então, a gente volta a falar sobre estilo de vida, obesidade, sedentarismo, se faz uso de álcool, se faz uso de tabagismo. Porém, existe o grupo também dos homens os homens negros. Esse daí, a incidência aumenta também tem uma porcentagem maior de câncer de mama. Então, esses homens que fazem parte desse grupo de risco, a gente orienta que ele já busque um urologista a partir dos 45 anos. Mas se o homem não faz parte do grupo de risco, a partir dos 50 anos já deve procurar um urologista e aí ele vai encaminhar para fazer a solicitação dos exames, assim como a mulher, a gente também tem a nossa bateria de exames. Você falou, né, dos negros. Sim. Na verdade, né, quase todo mundo tem traços, negro, né? Então, aqui no Brasil, pro inegável. negro Inegável. que pai e mãe eram negros. Isso. Entendeu? Ou os mestiços, parece que não pode mais falar, né? Pardos, né? Os antigos pardos também têm essa incidência um pouco maior. Sim, existe muito, a gente sabe, o Brasil é extremamente diversificado, né, de culturas, de raças e tudo mais, então existe ainda essa mistura, e aí eu acho que muito mais do fator não apenas racial, mas principalmente sobre estilo de vida, então é importante a gente sempre trazer esse alerta. Bom, falando então um pouquinho aí só do câncer de próstata, né, que acontece? A próstata, ela, por ficar ali numa região abaixo da bexiga, o homem, conforme ele vai passando a idade, ele vai amadurecendo, a próstata, ela tem a tendência de aumentar de tamanho. Então, isso não significa que o homem, ele tem o câncer. Isso daí é uma patologia que chama-se hiperplasia prostática, que é muito natural do homem. Então, quando a próstata ela aumenta de tamanho, o que ela faz? Ela vai comprimir o canal da uretra. Então, um dos achados que o homem ele pode observar que está tendo uma alteração na próstata vai ser os fatores obstrutivos, que é o quê? O homem ele tem mais dificuldade de ir ao banheiro, urinar, né? Ele muitas vezes vai sentir dor ao urinar. O homem, ele vai dormir, aí ele vai no banheiro, aí ele volta para a cama, aí ele, mas
eu quero ir no banheiro de novo. Aí ele não esvaziou 100% por conta desse aumento da próstata. Esse é o fator obstrutivo. E tem fator irritativo também, que aí é a ardência, o urinar, pode ter presença de sangue também ao urinar. Então, esses são sinais da alteração normal da próstata. Então, é câncer? Não, não é. O que outra alteração também que o médico ele vai fazer ali numa busca ativa, que é o exame de toque. Então, mas a gente não pode fazer um outro exame que seja substitutivo em vez de fazer o exame do toque? Não, porque o médico, o urologista, quando ele faz o exame do toque, ele vai ali identificar se existe alguma alteração na próstata, então presença de algum nódulo, alguma coisa que só pelo exame de sangue a gente não consegue identificar. Tem muita desinformação né, na internet, ou informação, não sei. Sim. Né, porque você vê alguns médicos falando que exame de toque não precisa mais, né? Você só faz ultrassom. Eu também já ouvi isso. Que é besteira, não serve para nada o exame de toque. Outros, né, como você acabou de falar aqui, é o quanto é importante. É importante. Ainda existe muito e isso mesmo de fazer. No caso de ultrassom, às vezes o médico, ele, né? Talvez seja para você, porque ainda impacta, eu acho que na questão do tabu, né? E para facilitar. Exposição. Exatamente. Mas, assim, a gente ainda traz essa informação de que é importante fazer o exame, sim. E também rápido. É exame rápido, exatamente. E ele também vai fazer o exame de PSA. O que é esse exame de PSA? Então, é um exame que vai identificar a proteína da próstata que vai estar presente no sangue. Então, o homem, quando ele vai fazer essa coleta do exame de PSA, o que a gente precisa trazer sempre de informação? A próstata, ela é muito sensível. Então, se ela já tem um aumento da próstata, ela está dizendo o seguinte, olha, eu não sou no meu volume normal. E aí, ela joga essa proteína no sangue. Então, pode ter essa alteração pelo tamanho, ela manda a proteína para o sangue, ou muitas vezes também está relacionado com traumas. Então, homens que andam a cavalo, ou andam de moto, ou tiveram... de bicicleta, ou que tiveram relação sexual pelo impacto. Então, isso aumenta mais a produção dessa proteína no sangue. Então, se ele não toma o cuidado lá antes da coleta do resultado de exame, aí ele andou de moto, ou de bicicleta. Judiou da menina lá. Judiou da menina e vai fazer exame. Aí no dia seguinte faz o exame e aí já vem com valor de PSA alto. Então é importante o homem também saber que tem os cuidados para a coleta do exame, para que não fique assustado aí com os resultados que vêm. Então, e eu acho que a química que você manda para dentro também influencia. Sim. Por que eu estou falando isso? Você lembra? Você não lembra? Você não me conhecia ainda quando eu fraturei o meu tornozelo. Tá. Né? Eu fraturei, operei, né? Aí tive infecção, operei de novo, né? Para poder limpar, que foi colocado uma placa e 5 pinos, né? 10 parafusos. Né? E depois operou de novo para tirar tudo, né? Porque a infecção não cessava e o médico achava que a bactéria ficava atrás da placa ali, tanto é que tirou e resolveu. Né? E nessa última cirurgia, e eu tomando só, no hospital ficava lá 7 dias esperando o exame, né, para saber qual era a bactéria. Né? Leva um tempo. Que é aquela que é com Bactrim, mas 7 dias tomando antibiótico de alto impacto, não, é alto, que vocês falam, que atinge todas as bactérias, alto espectro, né, tomando antibiótico ali, né, tanto é que eu falava, se eu fizer xixi em algum lugar eu vou curar, né, porque era tanto antibiótico que... E na última, né, com todo esse processo, a minha próstata, ela inchou, de travar, entendeu? E da bexiga virar realmente uma bexiga, entendeu? De ter que colocar a sonda, sondagem, entendeu? Para poder aliviar, porque né, é muito complicado, né? E eu acredito que foi por causa da anestesia, por causa dos antibióticos, né? Porque ali no hospital, estava lá já uns 5 dias esperando o exame e de repente ia no banheiro e não saía, né? E não saía, né? E foi com o enfermeiro, né? Aí ele deu um remédio que não adiantou muito, entendeu? Aí teve que colocar a sonda.
percebe? Então, eu acho que tudo isso também influencia, né? Sim. Essa química. Tanto é que depois, né, fui no médico e tal, tomei um remédio, melhorou e tá tranquilo, né? Ótimo. Isso já vai fazer o quê? Já 3 anos já. Acho que 4. Então, isso também pode desencadear, Sim. né? E é aquele negócio, e a pessoa tem que realmente estar atenta e não achar que é um câncer de próstata. É como você falou, é uma hiperplasia prostática. É. E é muito importante isso você que trouxe, né, dos achados e já não ficar na neura de que é um câncer. Mas é importante ter esses exames, são complementares. Se, de repente, o médico ele ver a necessidade de fazer um exame mais complementar, como imagem, ele pode pedir uma ressonância, mas o exame que é primordial para a identificação, o diagnóstico final, também é através de uma biópsia. Eu fiz todos. Eu fiz de fluxo, né? Então... E outra coisa também que a gente sempre ressalta aqui no Novembro Azul não é apenas a questão do câncer de próstata em si, mas é quebrar as barreiras em relação ao homem ter que buscar o serviço hoje de saúde. A gente entende que por uma questão cultural, o homem ele não tem o costume de ir ao médico por vários pensamentos, né? Então ele vai justificar porque ele não tem tempo, porque ele tem que trabalhar, tem que cuidar da família. Ele tem medo muitas vezes de ouvir o que o médico vai falar, né? Ele não quer ter um diagnóstico, então, eu prefiro não saber, né? O homem também muitas vezes ele encara ali a questão do constrangimento por não saber o que vai ser pedido para ele, então ele acha que ele vai no médico, o médico vai pedir para ele ficar despido na frente dele, né? Outra questão também que ele fala assim, olha, eu só vou realmente quando eu estiver quase morrendo, né? Aí não adianta, hein? Não adianta. Aí não vai ter dedada que resolva. Até porque não é tratamento, né? Exatamente. O cara tá morrendo, vai, pode dar dedada agora, vai. E um outro fator também que ele ressalta, fala assim, eu só vou se eu for acompanhado, se a filha for, se a esposa for. Então, já são muitos tabus que o homem acaba colocando ali como barreira, e aí ele acaba não procurando, nem que seja pela parte preventiva. Então, quando a gente olha hoje para o cenário, né, do perfil masculino hoje, o que a gente entende, né? A gente já sabe aí por uma questão estatística que nós somos a maioria em relação aos homens, então tem mais mulher do que homem. Quando a gente faz um levantamento aí das redes públicas, as redes hospitalares, a gente entende que os homens, a causa de internação dos homens hoje está muito mais relacionado com causas externas e não com causas relacionadas com a saúde dele. Então, às vezes foi uma agressão no bar, foi uma ferida por arma branca, né? Então, a gente já tem aí quase 70% dos homens internos por causas que não estão relacionadas com a saúde dele. Acidentes de moto, a porcentagem masculina é maior. Outro levantamento muito triste também que a gente tem é que os homens, em torno de 70% hoje dos homens, das mortes hoje do que a gente tem entre as faixas dos 20 e 30 anos, é ainda maior entre os homens, tá? Então, hoje, a cada 5 pessoas que morrem hoje, 4 são homens. Ou seja, essa matemática não está batendo, né? Já nasce menos homem e ainda os homens que têm estão morrendo. Né? A gente teve um caso aí recente do que a gente viu aí, do que está acontecendo no Rio de Janeiro, e a gente viu ali que a maioria eram homens. Então, quando a gente fala assim, dessa importância de se cuidar, a gente entender como que é o perfil, o cenário, a fotografia hoje do Brasil, se morre mais homens. Então, se ele não observar sobre os cuidados de saúde dele, então essa incidência aumenta mais. E a gente não está falando aqui só apenas de câncer de próstata, a gente está falando de doenças cardiovasculares, que o homem está muito mais suscetível, outros tipos de câncer também, que é câncer de pulmão, pelo fato do uso do... Exatamente. Tem a questão também do uso excessivo de álcool, então acaba acarretando ali a cirrose hepática. Trombose. Mas um outro fator que a gente também sempre traz a gente sabe que a mulher, ela não apenas só se cuida, mas como ela se previne. E o homem hoje não tem muita prevenção
principalmente ali relacionado da parte sexual. Então, o homem ele se cuida menos, então a incidência de doenças sexualmente transmissíveis no homem acaba sendo uma incidência maior pelo fato de não se cuidar. E que vai acarretar outras coisas dependendo se não cuidar ainda, se demorar para cuidar, né? Uma sífilis, acaba se expondo muito mais ao risco, né? É. Então, a gente sempre associa o homem com bravura, né? Com aquela força masculina e tudo mais, mas a gente entende por trás que ainda existem muitos mitos que precisam ser quebrados, né? Desmistificado para que o homem tenha um olhar de cuidado para ele mesmo, que não seja curativo, mas principalmente que seja preventivo. E no caso aí da próstata, né? No caso do câncer de mama, né? A mulher ainda pode fazer, né, o toque todo mês e sentir, né? O homem não tem isso, ele na verdade ele tem que estar se observando. Exatamente, ele tem que se conhecer, ele né? tem que estar se observando. E não deixar para lá, né? Porque às vezes, não consegui urinar, ficou diferente, mas não vai em busca. Aí, é uma infecção urinária. Aí já vai racionalizando para outras partes, né? Não vai buscar realmente ajuda. Sim. Vai deixando para lá, amanhã eu vou, e quando vai, já está tarde. De uma forma tardia. Em casos de transexuais, isso muda quando faz a cirurgia de mudança de sexo? Do câncer de próstata? Isso, os cuidados. Os cuidados continuam sendo os mesmos também, até porque existe ainda a preservação. Porque quando ele faz a cirurgia de retirada de membros, né, íntimos, né, vamos assim dizer, do pênis no caso, eu acredito que a estrutura interna não é modificada, tá? Então, é feita ali uma cirurgia plástica, mas os cuidados ainda são extremamente importantes. A próstata deve ser mantida, por causa dos hormônios. Exatamente. Sim, então também tem que cuidar da mesma forma. Tem que cuidar. É muito importante que tenha esse cuidado, esse olhar também. Porque a próstata deve trabalhar na lubrificação. E também. Prevenção é o que há. É o que há. É o que realmente vai salvar, não? Exatamente. Por mais que a tecnologia, a ciência esteja avançado, prevenir sempre é o melhor negócio, né? Sim, a gente fala que é um ato de amor, né? E não tem coisa melhor do que a gente mostrar esse amor pela gente mesmo, que é através de uma prevenção, né? Nosso tempo está acabando, sempre para variar, né? Na hora que tá ficando bom, ele vai acabando. Só que eu quero que você fale um pouquinho, né? Que eu percebi o teu amor, teus olhos brilhando, de você passando informação. Do seu lado palestrante, né? Dessa informação toda, você tem algum projeto, né? Que você já está alimentando para o futuro. Eu falo que hoje difundir conhecimento para mim é uma satisfação pessoal muito importante, Você percebe que tem a ver com o livro. Isso que pode ter a ver com o livro, você só não pôs no papel ainda. Só não pus no papel. Comecei lá nos projetos infantis e deixei lá guardadinho, né? Então, hoje, para mim, é uma satisfação imensa poder difundir conhecimento. Eu acho que essa troca de informação não pode ser restrita. Ela tem que ser expandida, ela tem que chegar ao máximo de número de pessoas. E, para mim, estar hoje na condição também como enfermeira palestrante é uma forma de poder dizer assim, olha, estou aqui para poder trabalhar e trazer informação e acolher, às vezes só para ouvir, né? Então, eu gosto muito, me identifico muito hoje como enfermeira palestrante. Existem, sim, projetos futuros, ainda preciso desenhar, mapear e como fazer essa estratégia, mas hoje eu trabalho com parcerias de empresas, né, que a gente tem o nosso cliente final dentro daquilo que ele busca. Então, se ele tem um foco de algum assunto que ele quer que seja abordado, a gente tem toda essa tratativa de trazer de uma forma muito clara, assim, de uma forma fácil de ser captada, porque não adianta falar assim de uma forma toda de fisiologia e a pessoa não absorver. Eu acho que tem que ser uma comunicação clara para que ela se torne extremamente efetiva. E de quem tem uma vivência, né, hospitalar, que acompanhou vários casos, que sabe do que está falando também. Exato. 100%. Deixa eu falar o emocional da próstata. Estava aguardando. Geralmente é aquele homem que foi ferido no seu orgulho, né, o orgulho ferido, a repressão das emoções, não pôde proteger, porque a próstata simboliza a masculinidade.
masculinidade energeticamente, né? Então não pôde proteger a família, a si mesmo, ao emprego, então perdeu o emprego, se sentiu humilhado, então teve o orgulho ferido, provavelmente vai desenvolver algum problema de próstata, que se sentiu incapacitado nas suas fragilidades e, como é muito comum aqui no Brasil, né, o homem forte não demonstra emoções, ele tem que reprimir, ele tem que o homem guardar, não chora. e aí vai para algum lugar, meu querido, né, você não quer pôr para fora em palavras, em gestos e ações, o corpo ele vai gritar e pode acontecer aí de desenvolver esses problemas na próstata, que não é só o câncer, existem várias outras questões, né, envolvendo isso, o pênis, a próstata, todo o canal ali, por conta das emoções reprimidas, né, de ter, então perceba aí quem você conhece, você mesmo, que se conhecer fisicamente, emocionalmente. Então, o que você está reprimindo de emoções, orgulho ferido, culpa, né, não conseguiu proteger, não conseguiu salvar alguém, emprego, não está uma sobrecarga, né, nesse masculino de ser o provedor, de ser o forte. Então, olha para isso com carinho. Ressignifica isso, que com certeza vai ajudar também o seu corpo a não gritar essas coisas aí. Maravilhoso. Fechou. Para fechar. E, Dani, se você tivesse um outdoor universal, meu Deus. Qual seria a sua mensagem para que todos olhassem, vissem e refletissem? Nossa, difícil. Mas eu acredito que hoje não tem... quando a gente fala muito, a gente até discute isso muito nas sessões, né? Esse cuidado pela gente mesmo, esse amor pela gente mesmo, acolhimento. É você pegar você mesmo, colocar no colo e falar assim, olha, vem aqui, eu te amo, eu quero cuidar de você. Então, a minha mensagem hoje é para ter esse olhar de amor próprio. Porque a prevenção é uma forma que você tem de um olhar muito claro, muito fino sobre quem de fato você é. Eu sempre costumo dizer que hoje em dia ter saúde, gente, é primordial. É uma coisa que quando a gente lida com pessoas que estão num leito de dor e fala assim, nossa, eu só queria ter saúde, né? Então o que eu falo assim, quem tem saúde tem muitos sonhos. E quem não tem? Só tem um, que é o quê? Ter saúde. Então, a minha mensagem no outdoor é: se ame, se cuide, porque não tem coisa melhor de você ter esse olhar por você mesmo, fazer por você mesmo, porque ninguém pode fazer. Show. Maravilhoso. E é isso, pessoal. Ai. Mais um episódio fantástico, maravilhoso. Corre, né? Compartilha com todo mundo, né? Porque essa informação é mega importante. Né? As outras também, mas essa aí é saúde pública, é poder realmente viver a vida mais tranquilo e tranquila. Né? Então, aqui foram passadas informações que você tem que levar para a tua vida, para o teu dia a dia, simples assim. Né? E a gente deixa aqui mais um episódio, né? Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Né? Deixa aqui suas dúvidas, com certeza a Dani vai responder, a gente também. Mulheres, não se olhem somente por estética, olhem o corpo todo por amor, né? O amor próprio, como a Dani falou. Investigue, olhe com carinho, com cuidado, se toquem, se percebam. Homens também, não olha só a estética. Eu tô barrigudo mesmo. Isso aqui. Não, olha por amor, olha com cuidado, né? Se percebam. Sente quem você sem tabus, sem mitos, porque um simples olhar diferenciado, um simples toque pode salvar a sua vida, a vida de pessoas que estão próximas. Então também compartilhe esse episódio, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente. É isso aí. Gratidão, Dani. Gratidão. Corta pra cá, também. Já cortou, Juliana? Então estamos aqui fechando mais um episódio e vai fazer, claro, a nossa melhor conexão aqui, né, Dani? Obrigada, gente. Gratidão. Pessoal, tchauzinho, gratidão, até a próxima. E vamos para a próxima. Isso aí.